A Boeing não toma decisões sem pensar. Cada bilhão investido é rigidamente calculado. Então, quando a liderança da gigante aeroespacial americana indicou que colocaria 55 bilhões de dólares em um projeto totalmente novo para substituir seu avião mais vendido, a indústria ficou perplexa. Não era sobre atualizar um clássico, mas sobre uma aposta de sobrevivência extrema que chocou o mercado global. Sinceramente, eu achei essa decisão da Boeing de investir tantos bilhões em um novo projeto, mesmo com toda a situação financeira complicada, uma jogada arriscada, mas ao mesmo tempo necessária. É como se eles estivessem jogando tudo na mesa, tentando evitar que sua concorrência os engolisse de vez. Me peguei pensando que, se a Airbus já estava dominando o mercado com inovações, a Boeing tinha que fazer algo drástico para não ficar para trás, mesmo com tantos desafios financeiros. O que me impressiona é como essa indústria se move em um ritmo acelerado e como decisões podem ser tomadas com base em pressões externas. É um mundo tão competitivo e, de certa forma, é uma questão de sobrevivência. Se eles não agissem agora, poderiam acabar sendo deixados de lado. E isso é uma realidade que poucas pessoas conseguem enxergar claramente. No começo, pareceria uma loucura completa iniciar um desenvolvimento desse tamanho. A Boeing carrega mais de 54 bilhões de dólares em dívidas acumuladas e cortou 17 mil empregos recentemente. O fluxo de caixa livre estava negativo em quase 2 bilhões de dólares. Qualquer analista financeiro diria para a empresa recuar, economizar e focar em consertar suas linhas de montagem atuais. Mas o que ninguém imaginava é que o limite da física e da engenharia forçou uma situação sem volta. Por trás dessa decisão monumental, havia algo muito maior do que apenas criar um novo jato comercial de corredor único. Era sobre evitar o colapso de toda a arquitetura competitiva da aviação e impedir um monopólio global definitivo da rival europeia Airbus. Antes de continuar, me conta nos comentários. Você prefere voar nos aviões da Boeing ou da Airbus? Deixe a sua resposta aí embaixo. Eu não sou um especialista em aviação, mas me peguei pensando sobre como a engenharia aeronáutica é uma das áreas mais complexas que existem. Quando eles decidiram modificar um projeto tão antigo como o 737, colocando motores gigantescos e fazendo ajustes na estrutura, eu fiquei pensando, será que eles realmente analisaram todas as consequências disso? A ideia de que uma mudança tão simples em um motor possa afetar a aerodinâmica inteira de uma aeronave é fascinante e assustadora. Me surpreenderam as comparações que foram feitas, como colocar o motor de uma picape em um carro dos anos 60. Isso me fez perceber o quanto as decisões de engenharia podem ter um impacto inesperado e profundo. Voltemos ao ano de 2010. A Airbus enfrentava o desafio de renovar sua frota e tomou uma decisão sensata que chocou o mercado ao lançar a família A320neo. Enquanto a concorrente europeia fazia o caminho mais óbvio, pendurando novos motores eficientes em uma estrutura moderna que tinha espaço de sobra para o chão, a Boeing escolheu uma rota defensiva rápida. Para responder ao avanço agressivo da rival e segurar uma ordem massiva da American Airlines em 2011, os americanos decidiram modificar o veterano 737 pela quarta vez na história, criando a variante MAX. Os stakeholders da Boeing precisavam de velocidade e custos baixos de certificação. As companhias aéreas queriam uma economia de combustível imediata, de 15% a 20%, sem precisar gastar milhões readequando o treinamento de seus pilotos em simuladores complexos. A expectativa era de um sucesso comercial barato, mas a realidade entregou uma sequência de decisões desesperadas. Foi aí que nasceu uma das maiores crises industriais de todos os tempos. E então aconteceu algo que mudaria tudo e cobraria um preço terrível em vidas humanas e reputação. O que me chocou mesmo
foi a descoberta de que um único sensor poderia causar um acidente tão trágico. Isso realmente me fez refletir sobre a confiança que depositamos na tecnologia e nos sistemas de segurança. Eu sempre pensei que a aviação era uma das indústrias mais seguras, mas saber que um erro, uma falha em um componente, pode levar a consequências devastadoras é de cortar o coração. O fato de que a Boeing não tenha revelado detalhes importantes sobre o software do 737 MAX apenas para economizar custos de treinamento me fez sentir que a sede por lucro pode nublar o bom senso e a ética, especialmente quando se trata de vidas humanas. A atenção a cada detalhe é fundamental e, aparentemente, a pressa pode nos custar caro. Para entender a transformação física que deu errado, imagine colocar o motor de uma picape moderna no chassi de um carro projetado nos anos 60. O 737 original voou em 1967 e tinha pernas de pouso curtas, porque os motores daquela época eram pequenos e finos como charutos. As novas turbinas do modelo Max eram gigantescas, verdadeiros monstros de metal que geravam uma eficiência brutal. Para fazer essas turbinas imensas não baterem no asfalto durante o táxi, os engenheiros da Boeing precisaram fazer uma gambiarra visual. Eles moveram os motores mais para a frente e mais para cima em relação à asa. O avião deixou de ter aquela silhueta limpa e ganhou um aspecto agressivo, com os motores projetados para a frente como se fossem punhos cerrados. Essa mudança alterou completamente o comportamento aerodinâmico clássico do jato. Quando o piloto aplicava potência máxima, o nariz do avião queria subir violentamente sozinho. Nos primeiros meses de operação do Max, tudo parecia sob controle, e as aeronaves começaram a voar para destinos centrais como Nova York, Londres, Jacarta, Addis Abeba e São Paulo. Os recordes de vendas foram quebrados rapidamente e a carteira de pedidos explodiu para mais de 4.000 aeronaves, parecendo um triunfo comercial absoluto. Eu sempre admirei a Boeing por sua história e inovações, mas essa crise do 737 MAX me deixou um pouco cético. É triste ver uma gigante do setor enfrentando tantas dificuldades, especialmente quando se considera que toda a cadeia de suprimentos acaba sendo afetada. O que mais me impressiona é que um único erro de engenharia pode desestabilizar economias inteiras. As pequenas empresas que dependem da Boeing também sofrem, e é uma verdadeira cascata. Isso me leva a pensar sobre como as grandes decisões corporativas impactam não apenas os consumidores, mas também os trabalhadores e suas famílias. A aviação não é apenas sobre aviões. É uma rede complexa que conecta pessoas e negócios. Mas o gênio da engenharia realmente falhou em esconder um segredo mortal que os críticos previram. Para compensar a tendência física do nariz subir, a Boeing instalou um sistema de software escondido chamado ENCAS. Esse sistema empurrava o nariz do avião para baixo automaticamente, com base em um único sensor externo. Enquanto a Airbus exibia orgulhosamente a exclusividade eletrônica de seus computadores de voo redundantes que impediam erros dos pilotos, a Boeing tentou manter a ilusão de que o Max voava exatamente igual aos modelos antigos. A soberba corporativa evitou detalhar o novo software nos manuais para economizar no treinamento. O custo oculto dessa decisão foi catastrófico. Em outubro de 2018 e março de 2019, duas falhas idênticas nesse sensor fizeram o software atuar de forma errada, jogando duas aeronaves contra o solo e matando 346 pessoas. A frota mundial foi aterrada por mais de um ano e a dívida da Boeing explodiu de 13 bilhões para os atuais 54 bilhões de dólares. A tentativa de economizar 3 bilhões de dólares em um design derivado resultou em um prejuízo acumulado de dezenas de bilhões. Quando penso sobre o futuro da aviação, fico dividido.
Por um lado, é emocionante ver novos desenvolvimentos e inovações, mas, por outro, me preocupa o quanto a Boeing está endividada e a pressão que isso gera. Eles precisam se reinventar. Mas como? Essa corrida contra a Airbus só traz à tona a fragilidade do setor e a necessidade de soluções sustentáveis. A pressão do mercado é um fator imenso, e a sensação de que a Boeing está lutando pela sua própria sobrevivência me faz pensar sobre como é importante a inovação contínua nesse setor. É um momento crítico, e eu realmente espero que eles consigam dar a volta por cima e que isso beneficie a indústria como um todo. O funcionamento interno de uma aeronave comercial moderna opera em escalas de complexidade invisíveis, quase como uma missão espacial civil. Quando você olha para uma asa flexível de um jato moderno, está vendo o resultado de milhões de horas de processamento digital. Os pilotos que dominavam as antigas gerações de jatos manuais conquistavam um respeito especial porque controlavam a máquina por cabos físicos e pressão hidráulica. Hoje, há algo profundamente humano na interface, onde o computador traduz os comandos dos manches para superfícies aerodinâmicas que se movem de forma milimétrica. Os números de escala por trás de um projeto limpo do zero são impressionantes. O desenvolvimento consome cerca de 7 anos de testes ininterruptos e exige que cada rebite, cada feixe de fiação e cada linha de fluido hidráulico sejam desenhados em simulações computacionais complexas, de alta fidelidade, antes que o primeiro pedaço de metal seja cortado. Um único erro de cálculo na fadiga dos materiais compostos de fibra de carbono pode arruinar o investimento inteiro. Sabe, eu sempre achei que a aviação comercial é um dos segmentos que moldam o mundo moderno. É difícil acreditar que uma batalha silenciosa entre gigantes como a Boeing e a Airbus determine tanto nosso dia a dia. Quando você entra em um avião, pode nem perceber a luta que acontece nos bastidores. Isso me faz pensar sobre a importância de cada decisão que é tomada ao longo do processo de fabricação dessas máquinas. O fato de que a Boeing precisa gastar bilhões agora para criar um novo modelo é uma jogada que pode mudar tudo. Mas a pressão é enorme. A demanda por eficiência e segurança é sempre crescente, e é na interseção entre essas duas áreas que o futuro da aviação vai se desenhar. O 737 deixou de ser a galinha dos ovos de ouro da Boeing e virou o seu maior limitador técnico. A fuselagem estreita projetada há 6 décadas atingiu o seu derivado terminal, o que significa que ela não pode mais ser esticada, remotorizada ou remendada de forma alguma, sem disparar uma recertificação completa e obrigatória do zero. A operação redefiniu os conceitos de risco dentro do Conselho de Administração em Chicago. Hoje, são os algoritmos rígidos dos órgãos reguladores americanos e europeus que ditam o ritmo, aplicando uma supervisão tão severa que impede qualquer atalho no desenvolvimento de novos produtos. Essa revolução silenciosa gerou consequências em cascata por todo o mercado de transporte global. A cadeia de suprimentos foi afetada de tal forma que fornecedores de peças estruturais quase faliram esperando a retomada das linhas de montagem, provando que um erro de engenharia na aviação destrói economias inteiras, muito além das pistas de pouso. Por último, não consigo deixar de pensar no legado da Boeing, mesmo com todas as dificuldades. A capacidade de construir o futuro da aviação realmente moldou o nosso modo de viajar. As experiências que temos voando em jatos é uma expressão desse legado. Mas, ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que a engenharia não aceita atalhos. A lição aqui parece ser bem clara. As empresas não podem ignorar a responsabilidade que têm com a segurança e a inovação. Eu fico curioso para ver como essa história vai se desenrolar e se a Boeing conseguirá reencontrar seu lugar no céu, porque, de certa forma, todos nós temos um espaço reservado para a aviação em nossas vidas.
Aqui está a grande ironia. Cada vez que você entra em um aeroporto e compra uma passagem para um voo doméstico curto, há uma chance imensa de que você esteja voando no segmento de mercado que gera a maior parte do dinheiro e dos movimentos aéreos do mundo inteiro. E você nem percebe a batalha brutal que acontece nos bastidores. O mercado de jatos de corredor único move as massas globais e dita a sobrevivência das maiores empresas do planeta. A Airbus não está esperando a Boeing se recuperar de suas crises financeiras. O principal executivo europeu confirmou que o foco total deles é lançar o sucessor do A320neo até o fim desta década, mirando uma eficiência 25% maior, com asas ultra-delgadas e motores de hélice aberta. Se a Boeing não gastar os 55 bilhões de dólares que não tem para criar algo totalmente novo agora, as empresas aéreas que planejarem suas frotas para os próximos 30 anos terão apenas uma opção de fornecedor no mundo. À medida que o fim desta década se aproxima, estamos nos despedindo não apenas de um modelo de avião antigo, mas de uma era inteira, onde as atualizações baratas podiam estender a vida útil de designs do século passado. A lição universal que fica é que a engenharia real não aceita atalhos financeiros por muito tempo, sem cobrar seu preço em segurança e relevância de mercado. Qual sua experiência voando na família 737 MAX após a sua modernização recente? Ou se você nunca teve a chance de entrar em um, qual o segredo do desenvolvimento técnico abordado neste vídeo mais te surpreendeu? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. A Boeing pode estar afogada em dívidas e sob severa vigilância governamental, mas o legado de sua capacidade de construir o futuro da aviação comercial transformou o nosso mapa global para sempre e definirá se ela continuará existindo nos céus do amanhã.